Se você tem um canal no YouTube, você deve estar se perguntando o que vai acontecer daqui pra frente com as novas regras. Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e especialista em direito digital, e nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você com detalhes e com a realidade brasileira. São diversas as leis que precisam ser analisadas com a realidade do YouTube Brasil. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou explicar tudo em detalhes e no final vou te falar como é que você pode se adequar às novas regras. Se você conhece alguém que tem algum canal, por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser útil, especialmente porque eu não vi nenhum vídeo sobre legislação brasileira. Primeiramente, o que aconteceu? O YouTube e o Google eles estavam sendo processados pela FTC, Federal Trade Commission, um órgão independente dos Estados Unidos de direito dos consumidores, pelo General Attorney de Nova York, que é como se fosse uma procuradoria. O processo era por eles estarem violando a COPPA, que é basicamente uma legislação dos Estados Unidos que está em vigor desde o ano 2000, que tem como objetivo proteger a privacidade online de crianças. Para entender esse processo, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o modelo de negócio do Google, do YouTube e da Alphabet, que é a empresa que controla essas duas outras empresas. O YouTube, ele ganha dinheiro principalmente com publicidade. Esses anúncios, eles são completamente diferentes do que a publicidade vinha fazendo antigamente, que era basicamente outdoor, comercial de TV e anúncios em jornais e revistas. Por quê? A propaganda que você recebe, ela é personalizada. Ela é direcionada de acordo com os seus gostos e interesses. Isso quer dizer que duas pessoas assistindo o mesmo vídeo, possivelmente vão receber propagandas diferentes. E como é que o Google e o YouTube sabem dos seus interesses e dos seus gostos? Quando você cria uma conta no Google e no YouTube, você deixa rastros digitais. Todas as suas pesquisas, todos os vídeos que você assistiu, que você curtiu, as suas inscrições, tudo isso diz muito sobre você. E aí o YouTube, ele reúne essas pessoas, diferentes pessoas, em perfis diferentes e vende esses perfis para anunciantes. Então, se por exemplo, você assiste muitos vídeos de maquiagem, você faz muitas pesquisas sobre maquiagem, você vai entrar num perfil de interesse de cosméticos. Então, quando um anunciante for divulgar seu produto na internet, ele não vai divulgar para todo mundo. Ele vai divulgar para pessoas que têm interesse em cosméticos, pessoas que assistem muitos vídeos de maquiagem. Isso vale para outros produtos também. Pode ser roupas, carros, e não é feito só através dos vídeos no YouTube. Existem também rastreadores da internet, que a gente chama de cookies. Esses cookies, eles sabem a sua localização, eles sabem o seu perfil, quais os sites que você viu, e com isso vão criando perfis cada vez mais complexos e cada vez mais específicos. Tá, mas o que isso tem a ver? A COPPA, ela protege as crianças lá dos Estados Unidos desse tipo de recolha de dados. Não é possível que sites recolham dados, recolham informações pessoais de crianças sem o consentimento dos pais ou responsáveis legais. A maioria das plataformas americanas já segue essa lei. O Facebook e o Instagram, por exemplo, não permitem que pessoas com menos de 13 anos façam um perfil na rede social. Outros sites, como a Netflix, têm uma parte Kids, que é específica para crianças. E o próprio YouTube tinha um aplicativo chamado YouTube Kids. Esse aplicativo era muito específico. Primeiro, eles filtravam o tipo de conteúdo que podia entrar lá, mas também existiam restrições de publicidade, especialmente para não colher dados pessoais de crianças. Tá, mas se já existia o YouTube Kids, por que isso tudo tá acontecendo? Basicamente porque o YouTube continuava colhendo dados em conteúdos voltados para crianças na plataforma. A COPPA é muito evidente quando diz que ela se aplica a qualquer site que tenha conteúdo direcionado a crianças. As advogadas da FTC e da Procuradoria de Nova York argumentaram que o YouTube sabia que o conteúdo deles direcionava crianças para a plataforma. Tanto sabiam que faziam apresentações para marcas, dizendo que o YouTube era o site preferido de crianças. Esse processo não chegou ao fim porque o YouTube fez um acordo antes do julgamento. Nesse acordo, ele vai pagar uma multa de 170 milhões de dólares. Para vocês terem uma noção, as últimas multas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra o Google e o YouTube foram de 22 e outra de 7 milhões de dólares. Então é uma multa muito mais alta, por isso que o YouTube tá mudando completamente a plataforma. Tudo bem, mas o que vai acontecer daqui pra frente? Primeiramente, não é o fim do YouTube. Os canais infantis, eles não vão ser desmonetizados. Eles vão receber menos dinheiro, mas serão 3 as principais consequências. A primeira delas é a retirada dos anúncios direcionados em conteúdo voltado para crianças. Vão continuar passando publicidades antes dos vídeos e os canais monetizados vão poder recolher AdSense. Só que as propagandas direcionadas, elas são muito mais lucrativas para o Google e para o YouTube. Por isso, se você tem um canal infantil, com certeza você vai ter uma diminuição na sua
receita. A segunda questão é que vai ter uma limitação nas funções da plataforma. Vídeos e canais voltados para o público infantil não vão ter mais comentários, curtidas e descurtidas, aba comunidade e notificações. Isso porque é uma forma de colher dados pessoais de crianças na internet. A terceira consequência é que você provavelmente vai ter que mudar o seu tipo de conteúdo para se adequar não só à legislação americana, mas também à brasileira. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Essas mudanças vão começar a partir de 2020, mas já agora tem muita gente alardeando com relação ao novo algoritmo que vai ter, dizendo que se você não classificar seu conteúdo como de criança, você pode não só tomar uma multa, como ter o canal apagado. Eu quero tranquilizar as pessoas dizendo que eu não acho que a plataforma vá penalizar criadoras e criadores de conteúdo. Existem muitos vídeos que falam, por exemplo, sobre animação, videogames, que apesar de a princípio parecerem para crianças, não são. É um conteúdo muito específico e muito técnico. Eles estão criando algoritmos e a gente tem que pensar que inteligências artificiais são feitas por pessoas. Existem vieses, não só de classe, como de gênero e de raça, que vão afetar o algoritmo. Então eu tenho certeza que nesse primeiro momento, eles vão passar um pente fino mesmo, vão classificar muita coisa como sendo infantil, apesar de não ser, simplesmente porque eles já tomaram uma multa muito grande. Mas ao longo do tempo, e eu tenho certeza que ao longo de 2020, esse tipo de política vai mudar e eles vão começar a filtrar melhor o tipo de conteúdo que vai existir. Agora, o que eu acho que é super importante e muita gente não tá falando. Como é que isso afeta criadoras e criadores de conteúdo no Brasil? A lei é americana. A gente tá sendo afetado por ela porque a empresa é americana. Mas existe também a legislação brasileira que você tem que estar atento para segui-la. Os direitos das crianças e dos adolescentes está previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente. Mas também nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária e a Resolução número 163, de 13 de março de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além disso, a partir de 2020 vai ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Em agosto de 2020 ela começa a valer e também vai ser específico sobre proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes no Brasil. Isso que está acontecendo agora no YouTube é um alerta para o que vai acontecer a partir de agosto de 2020 aqui no Brasil. E o que você vai ter que fazer para continuar tendo receita em cima do seu trabalho digital. Basicamente, você vai ter que passar por um programa de compliance. Compliance é quando você adequa os seus processos produtivos para se adequar à legislação nacional. Nesse caso, na produção de conteúdo infantil, é um programa de compliance que vai analisar não só a legislação americana, como os termos de uso do YouTube, mas também a legislação brasileira, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, principalmente, determinam que toda a sociedade precisa zelar pelo bem-estar e pelos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Além disso, nós temos normas muito específicas para a publicidade infantil. Então, se você buscar a captação de anunciantes, por exemplo, isso vai ter que ser de acordo com a legislação nacional. Esse é um assunto um pouco mais complicado, então eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição caso você tenha alguma dúvida e queira conversar. Mas eu tô fazendo esse vídeo basicamente porque eu tô vendo muita gente preocupada com a multa de $40 mil, quando na verdade aqui no Brasil a gente deveria estar preocupado com o Ministério Público. O Ministério Público é quem fiscaliza a aplicação da lei. E ele tem uma atuação muito forte voltada para a publicidade infantil. Inclusive, um dos entendimentos é que unboxing, que é o ato de uma empresa enviar para youtubers, principalmente mirins, caixas com produtos para fazer a divulgação na internet, é um tipo de publicidade velada. Isso vai muito de caso a caso, mas não quer dizer que você não vai poder mais fazer conteúdo voltado para o público infantil na internet. É possível, mas deve seguir algumas regras. Se você tiver interesse nesse assunto, comenta aqui embaixo, dá uma curtida no vídeo, que aí eu sei que vocês estão interessados e eu faço alguma coisa mais específica a respeito disso. Então daqui pra frente, na verdade, tem 3 saídas. A primeira é você sai da plataforma, você não gostou das novas regras, você vai embora. A segunda, você se adequa, ou a terceira é você se sindicalizar. O YouTube, ele tem que gerenciar os interesses da própria plataforma, dos criadores e dos anunciantes, tudo de acordo com a legislação de todos os países no qual o YouTube tá funcionando. Então, quem tem que lutar pelos seus interesses é você. E quem tem mais afinidade com seus interesses são outras pessoas que estão passando por isso. Esse é o conceito de sindicato. Você pode fazer abaixo-assinados, você pode tentar fazer reuniões com o YouTube Brasil, com o Google Brasil, mas a princípio eu acho que a melhor saída é um programa de compliance. Você vai ter que se adequar, você vai ter que se preocupar com isso daqui pra frente. Eu particularmente acho que o YouTube ele tá preocupado sim com esse tipo de situação e ele vai buscar outras formas de remunerar as criadoras e criadores de conteúdo sem depender de publicidade. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você conhecer outras pessoas que
tem esse tipo de questão, que estão com dúvidas com isso, envia por favor. Dá uma curtida também pra ajudar aí. Se você quiser, se inscreve no canal, a gente traz direito para leigos aqui. Não só disso, de direito digital, mas de outras situações. E muito obrigado por assistir. Tchau!